ultimamente, na verdade, depois dos 30 anos, eu venho pensando muito sobre o que é importante nessa vida, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente realmente leva dessa vida e qual é a importância de reviver momentos bons. E eu acho que foi exatamente o que esse livro trouxe pra mim. Oi, aqui é a Thaís e hoje eu terminei esse livrinho aqui que se chama A Lanterna das Memórias Perdidas. E caso você tenha gostado de Antes que o Café Esfrie, Se Gatos Desaparecessem da Terra, por exemplo, eu acho que esse é um ótimo livro que você provavelmente vai gostar bastante dele. Mas eu já aviso que não é um livro perfeito assim. É um livro que, na verdade, eu gostei porque ele me fez refletir muito sobre essas questões do que é o viver. E sobre o que é a Lanterna das Memórias Perdidas. Esse livro a gente vai ter o Hirasaka e ele é meio que o guia dessa história. Ele vai fazer com que não somente a gente passe pelas memórias, mas também essas pessoas que vão chegar nesse estúdio de fotografia que ele tem. E aí elas acordam deitadas num sofá de couro, sem saber o que estão fazendo ali, e ele explica para elas que elas estão ali para fazer essa passagem. Elas vão usar aquele momento ali para relembrar momentos de sua vida, memórias que elas têm, e elas têm fotos para selecionar. E basicamente elas precisam escolher uma foto para cada ano de vida. E eu acho que isso é muito interessante e desafiador para a gente pensar sobre como as memórias funcionam também. Porque nesse livro a gente vai ter 3 personagens e cada personagem vai ter uma ideia diferente do que é viver, do que é ter essas memórias, do que é relembrar esses momentos. Então a gente tem uma senhorinha, a gente tem um cara que é da máfia e a gente tem uma criança também. Então são esses 3 personagens que vão trazer essa ideia, esse sentimento do que é se relembrar daquilo que aconteceu. E ele acaba usando a fotografia como uma forma de nos mostrar que nem sempre, apesar da gente ter uma fotografia, nem sempre a gente se lembra corretamente daquele momento pelo qual a gente passou. O que é muito doido, porque ao longo da leitura a gente vai ter questionamento sobre isso, uma fotografia que está se apagando, e como é que a gente vai resolver isso? Então as pessoas elas revivem uma memória e tiram aquela foto novamente. Então é a partir daí que a gente vai entendendo melhor o que eles estão sentindo, o que eles estavam sentindo naquele momento e quão vívido foi aquela memória, aquela lembrança. Mas eu acho que a grande questão, quando a gente pensa essas pessoas vão poder revisitar essas memórias, a gente acredita que essas memórias vão poder ser modificadas, esses momentos vão poder ser modificados e infelizmente elas não podem ser modificadas. Então é isso que muitas vezes a gente também tem que lidar em relação aos nossos próprios sentimentos, que é, putz, isso aconteceu, e agora? O que eu vou fazer? E é muito curioso também perceber que a gente tem uma professora de 90 e poucos anos, a gente tem uma pessoa da Yakuza de 47 anos e essa criança, e a gente vai perceber que cada um vai escolher um momento diferente para revisitar. E o próprio personagem que serve como guia, a gente precisa buscar algumas respostas também em relação a ele. Então é muito curioso você pensar sobre essa coisa das memórias e de escolher seus melhores momentos. O que seriam os melhores momentos para você? O que seriam os melhores momentos para mim? É uma coisa muito relativa também, né? Mas uma coisa que eu preciso te dizer é que esse livro, infelizmente, ele não foi perfeito. Assim, não foi um livro que eu pensei, putz, é 5 estrelas, favoritadíssimo. Não é, mas é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido, né? Porque é uma história importante pra gente perceber essa questão da empatia, do amor, como os valores mudam de pessoa para pessoa e como as lembranças fazem com que a gente seja transformado também. Existe um personagem nessa história, principalmente no 2º capítulo, que é a história da pessoa da Yakuza, que é o Rato. E o Rato foi um personagem que me emocionou muito. Foi um momento assim que eu pensei, putz, é pra isso que a gente tá aqui, né? É por isso que a gente tá aqui pra viver isso, pra ter esse sentimento, pra entender as pessoas também, pra perceber que somos diferentes um do outro, mas a gente precisa das pessoas, a gente precisa dessas memórias, a gente precisa dessas conexões. Então eu acho que foi um livro 3,5 estrelas, talvez, mas foi um livro bom para se lembrar daquilo que realmente importa na vida. É um livro sobre
empatia, sobre amor, amor ao próximo principalmente. O primeiro capítulo é sobre essa senhorinha de 90 e poucos anos e ela é professora. E isso me pegou muito também, porque ela fala que as crianças são o futuro do mundo, né? E como ela se sacrifica de uma forma que chega a ser, assim, você tem bastante empatia pela personagem mesmo, porque você quer apoiar ela de alguma forma, né? Então foi um livro que não me emocionou, mas que foi um livro que me fez refletir sobre a importância, né, da gente estar aqui. Então eu acho que muitas vezes pode ser que aconteça isso, que você leia um livro que, no meu caso, não foi o mais incrível de todos. Eu li outros livros que têm essa pegada também de falar sobre vivência, sobre memórias, sobre essa importância. O próprio Antes que o Café Esfrie mesmo foi um desses livros, né, que me fez refletir muito sobre essa questão toda de viver e como esse desejo de apagar aquilo que aconteceu, mas você não pode. Mas ainda assim foi um livro que me fez lembrar o que realmente é importante. Então eu acho que a questão das memórias é algo importante mais. E o fato de você ter a oportunidade de encontrar pessoas incríveis ao longo dessa trajetória, eu acho que não dá nem pra explicar. Antes de fazer ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu algum livro assim que fala sobre recordações de memórias, sobre personagens muito fortes e coisas que você consegue se conectar. Me conta aqui que eu quero muito saber. E se você já leu ou pretende ler A Lanterna das Memórias Perdidas, me conta aqui também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!